tudo bem? Eu sou Gustavo, eu sou estudante de Letras da Universidade Federal do Maranhão e a minha habilitação é língua portuguesa e a língua espanhola como língua estrangeira. Tenho experiência já com o ensino de espanhol desde que eu entrei na universidade, na graduação, e já participei de outros projetos de extensões, né, como o Dom Quixote, o Idioma Sem Fronteiras. E atualmente eu trabalho no NCL, que é o Núcleo de Cultura Linguística, né, que é um projeto independente da universidade, no qual eu estou há mais ou menos 2 anos. No vídeo de hoje eu vou comentar alguns pontos de alguns artigos que foram lidos na disciplina de Português e Língua Estrangeira, ministrada pelo professor César Roberto neste semestre. Então este vídeo vai estar elencado em tópicos em que eu vou apresentar os comentários acerca do artigo e o nome do autor. Esses artigos vêm como número 1, 2, 3 e 4, como foi solicitado pelo professor da disciplina. Então, o primeiro artigo que eu escolhi foi o da professora Analdiceia Rocha, cujo título é O Ensino de PLE no Brasil, Ontem e Hoje. Esse artigo ele traz algumas informações históricas, culturais, né, sobre o ensino de PLE, sobre PLE, na verdade, aqui no Brasil, e ela traz algumas informações sobre o percurso, né, que teve o PLE no Brasil. Então ela comenta sobre a questão dos colonizadores, a questão da língua portuguesa, dos indígenas, e ela aborda também alguns métodos, né, que desde a perspectiva histórica foram abordados, foram introduzidos alguns métodos para o ensino de PLE, no ensino de português, como o método direto, o ensino audiolingual, né, a abordagem comunicativa. Mas o ponto que mais me chamou a atenção foi a questão de uma pergunta que ela faz, acredito que lá no final do texto, em que ela pergunta por que o português brasileiro é visto como uma língua importante. Então essa pergunta, para quem lê o artigo, fica introduzida, de alguma forma chama atenção, porque nós às vezes estamos tão dedicados a ensinar uma língua estrangeira e não olhamos para a nossa, e não sabemos a importância que a nossa língua tem para o mundo afora. Então ela traz essa questão muito mais cultural, muito mais talvez até num viés social da língua, em que o português começa a ganhar espaço no exterior para ser ensinado como uma língua estrangeira. Bom, o segundo artigo que eu trago para vocês é o das autoras Bula e Zingano, que tem como título Português como Língua Adicional no Brasil, Perfis e Contextos Específicos. Bom, nesse artigo as autoras elas traçam, né, os perfis de PLA, mas antes disso elas conceituam o que seria um PLA e diferenciam PLA de PLE, de PLM e outros contextos, né, outros termos. E ao mesmo tempo, elas falam sobre estrangeiros, sobre imigrantes contemporâneos, desmistificando muitas coisas acerca deste público e principalmente, né, elas dão visibilidade a um público que no Brasil é a realidade, é a própria realidade. Então esse é o ponto que mais me chamou a atenção. É um texto muito inclusivo em que elas falam dos surdos e dos indígenas, com necessidades, com expressões culturais, sociais e que precisam ser incluídos nas discussões, nas investigações acerca de aprendizagem e acerca também do ensino de português ou qualquer outra disciplina. Bom, e o terceiro artigo que eu resolvi comentar, né, é o artigo das autoras Carvalho e Alarcon, que tem como título o artigo Especificidades no Ensino de PLE. Especificidades. Então ela vai trabalhar muito com essa questão do desconhecido, né? Muito essa questão dos detalhes. E uma das partes que mais me chamou a atenção neste artigo foi que as autoras trouxeram aos leitores, neste caso costumam ser professores, né, estudantes de linguística, estudantes do ensino de português, uma experiência prática, uma experiência com PLE no próprio Brasil. Né? Então ela aborda uma professora que tinha uma reputação, um reconhecimento pelo seu trabalho, né, como português,
como língua materna em escolas públicas, né? Ela ensinava alunos de fundamental, mais ou menos. E essa professora, ela foi convidada, né, a ministrar português a um grupo de mulheres estadunidenses, né, que eram missionárias. Mas esta professora, ela teve muitas dificuldades no que diz respeito à metodologia, estratégias, né, até mesmo resultados, porque o trabalho não foi produtivo, justamente porque ela trouxe toda a bagagem do ensino de português como língua materna para o ensino de PLE. Então o artigo mostra muito bem que são áreas diferentes. E para o professor, isso é muito importante, porque acaba formando, né, acaba desmistificando muitas coisas sobre o PLE no Brasil. Então não é a mesma coisa ensinar um português para falantes que já falam, né, esta língua como nativa, para pessoas que querem aprender o português por algum motivo ou razão, né, ali da necessidade que está matriculado no curso de idiomas. Então ela, além de ela diferenciar essas duas áreas, ela traz muito bem como nós devemos nos portar para que isso não se repita, né, e que de alguma forma possa nos ajudar no avanço, né, das metodologias no ensino de PLE, que vem sofrendo várias modificações, né, e conhecimentos por parte de quem está interessado neste assunto. Bom, e o último artigo que eu resolvi comentar com vocês é o artigo Nota sobre o ensino de PLE, aspectos universais e particulares das línguas e dos falantes. Este artigo também ele é muito importante, muito interessante, principalmente a nós professores que estamos em processo de formação. Por quê? Porque quando nós já temos experiências na graduação ou fora da graduação com o ensino de PLE, nós devemos nos questionar sobre muitas coisas. Por isso que o artigo é importante, porque ele traz muito essa questão da conversa, da conscientização, não só do lado do professor, mas do lado também dos alunos. Então é um artigo que conversa muito bem com essas duas questões, mas ao mesmo tempo junta elas e fazem com que nós, né, tenhamos essa reflexão. Então, o professor, quando ele tem essa experiência, ele deve se perguntar: ok, eu já estou preparado, eu tenho experiência, mas o que acontece com o grupo que eu vou estar tendo contato? Será que eles estão preparados? E sobretudo, quem são essas pessoas? Eles têm que língua materna, né? Eles são falantes de inglês, são falantes de espanhol, de francês, de italiano, né? Eles são asiáticos, né? Quais são as expressões culturais deles? Quais são as necessidades deles? Então, todos esses contextos, eles devem ser traçados pelo professor, né? Eles devem ser averiguados pelo professor para que o caminho seja muito mais produtivo, o ensino seja muito mais eficiente e principalmente para que ele tenha resultados, né? Não só para ele, mas também aos seus alunos no seu processo de ensino e aprendizagem. Então, o artigo ele esclarece muito bem isso e ele faz com que nós reflitamos, né, sobre essa questão mais dialógica com o nosso grupo de alunos, sejam eles de quaisquer culturas ou até mesmo dentro do nosso Brasil, né? Pode ser que haja estrangeiros aqui e que cada um deles tenha uma necessidade específica. Além disso, o autor do texto ele traz contribuições também acerca da teoria, né? Ele diferencia muito bem, essa parte me chamou bastante atenção, sobre a aquisição e aprendizagem de uma língua. Então ele aborda questões que trazem outros teóricos, né, que estudam essa área dentro da linguística. E ele traz também a comparação de línguas estrangeiras no que diz respeito às habilidades, por exemplo, a escrita. Então ele traz muito bem essa questão de que o professor ele deve diferenciar a escrita de um estrangeiro que possui como língua materna uma determinada língua, mas que ao escrever em português ele tem, na verdade, determinados fatores que façam com que ele erram. Então, a partir dessa análise que o professor faz, ele consegue muito bem ter determinadas estratégias de ensino, né, para que isso possa melhorar.
Em suma, o que se pode concluir acerca de cada ponto comentado e discutido aqui por mim ao longo deste vídeo? Que o PLE, ele é um campo novo. A gente vem vendo como ele vem se desenvolvendo, como as experiências de cada professor é diferente uma da outra, tendo em vista os contextos. Mas por ele ser um campo novo, ele é também desafiador. Então, ele é um campo em que a experiência docente, ela sai do padrão para outras experiências que podem ser produtivas ou não, mas que ao mesmo tempo tornam o professor completo. Então, sai do padrão porque nós estamos acostumados a ver formações docentes em língua portuguesa de um professor que trabalha no ensino fundamental, no ensino médio, que vai para o EJA, mas com o PLE, ele olha para si mesmo com relação à sua língua e olha também para a sua própria cultura. Então é um campo em que o olhar para si já é muito gratificante. Então olhar para si e ensinar e compartilhar tudo o que você tem de bagagem no ensino desta língua estrangeira, no caso a língua portuguesa, é para mim um desafio, né? Não é fácil, mas que também enche de gratidão, enche de orgulho, né? Todas as nossas raízes e tudo o que nós queremos compartilhar com o estrangeiro, seja em qualquer contexto. Então eu espero que eu tenha conseguido, né, comentar acerca de alguns pontos que eu achei interessante e espero que tenha sido produtivo.